E o que é que vou falar hoje? Vou falar daquilo que eu entendo, talvez de uma forma absolutamente enviesada, que é o cerne de todas as questões que estamos aqui a falar, que é o sistema de financiamento e de monetização com que nós estamos a viver e que, de certa forma, é a premissa básica do modelo para a corrupção que nós estamos a falar, para a estrutura de interesses e de rendas que estamos a falar e, portanto, perguntar, afinal, a quem serve este sistema financeiro e de que maneira que este sistema financeiro pode servir de outra forma. Porque é que o sistema financeiro está ligado à monetização, à própria moeda? Porque desde há muito tempo que o sistema financeiro é o sistema criador da moeda com que nós transacionamos, com que nós corrompemos, com que nós compramos interesses, com que nós criamos este sistema muito interessante de carreiras, onde se estava a falar da saída do Banco de Portugal para o Banco Público, do Banco Público para o Banco de Portugal, do Banco de Portugal para o BCP, e portanto toda esta estrutura é alimentada por algo que há muito tempo perdeu a âncora do real, a âncora do ouro ou a âncora de qualquer valor económico, a partir do momento em que se abriu aquilo que se falou da abertura da caixa de Pandora, quando o dinheiro cria-se por mera invenção contabilística de créditos e de débitos. A criticidade da existência de uma Europa mais social está totalmente ligada à criticidade do epicentro de criar-se um sistema de financiamento, um sistema financeiro mais social e mais ético e mais próximo. E aquilo que, a certa altura, e nós falamos várias vezes isso já em conferências na Universidade Católica, é perguntar se é possível criar esta estrutura de financiamento, bancos, instituições de crédito, reguladores, auditores, etc., sem criarmos, de facto, uma nova consciência ou resgatarmos uma consciência diferente das pessoas que exercem estes cargos. E a resposta é não é possível. Ou seja, não existem finanças sociais e éticas sem pessoas éticas e sociais por trás, não existem auditores éticos e sociais se essas próprias pessoas não o forem, não existem reguladores éticos e sociais se as pessoas que lá trabalharem não o forem. E, portanto, tudo aquilo que vai ser dito aqui depende fundamentalmente do ser humano. Pronto. E, portanto, daquilo que se também falou anteriormente, um resgate de princípios e valores, que, no meu entender, também envolve um religar a entidades superiores, seja Deus, seja outra qualquer, para nós, no fundo, sermos recordados que existe um conjunto de verdades dentro de nós que vibram, da mesma maneira quando ouvimos as verdades dos últimos oradores, que começam a vibrar em termos de verdade. O que é que são estas finanças ao serviço de algo diferente da maximização do lucro? Ou seja, nós durante anos e anos e anos, e já estamos a falar em décadas, considerámos que os cursos de economia, os cursos de gestão, baseavam-se tudo num símbolo, que é o lucro, e depois a maximização do lucro, quer a nível individual, empresarial, das próprias câmaras municipais, dos Estados, e a certa altura ficámos, enquanto sistema, e falámos aqui de Estados cativos, ficámos cativos num conceito de maximização do lucro, das rendas, quer a nível pessoal, quer a nível coletivo. E aquilo que eu venho aqui falar é a possibilidade de olharmos para outro tipo de propósitos relativamente ao sistema de financiamento. E é isto que em alguns países da Europa, em algumas regulações, em algumas legislações, eu vou dar exemplos, começa-se a trilhar um caminho muito pequeno, uma luz ao fundo do túnel muito tenue, mas começa a indicar que é possível fazer esta realidade de financiamento de forma diferente. E esta realidade, logo à partida, é anunciar um propósito, e neste sentido um propósito social, um propósito ambiental e um propósito cultural, ao nível do financiamento. Isto significa o quê? Quando olhamos para entidades de crédito, quando olhamos para entidades de banco, quando olhamos a própria regulação que incide sobre essas entidades, entendemos que, acima de tudo, há um propósito por baixo destas entidades de financiamento, que é um propósito social, ambiental e cultural. Não quer dizer que o lucro não tenha que existir como elemento de sustentabilidade destas entidades, mas não é o fito final de uma caixa de depósitos, do BCP, do Deutsche Bank, etc. No fundo, é um elemento central de dinamização económica e social, e como esse elemento é de certa forma como um circuito sanguíneo dentro do nosso corpo, que é feito para alimentar e levar o oxigênio a todas as partes do corpo e não sugar tudo o que o corpo tem para dar para se autoalimentar nesse circuito sanguíneo. E, portanto, o dinheiro tem também, obviamente, essa função. E, portanto, logo ao princípio, e ouvimos a oradora Cristina, que falava exatamente da necessidade de retomarmos o conceito de servir, e falou-se desse conceito do propósito do servir, é colocar o sistema de financeiro ao serviço do social, ao serviço do público, ao serviço da causa do bem comum, e isto é uma coisa absolutamente fundamental como primeiro ponto. O segundo ponto, e lembremos todas as comissões parlamentares em que todos os governadores, não só este último, mas os anteriores, falam de total transparência do nosso sistema financeiro, e estou a ser irónico, todos eles chegam e dizem, ok, porque não consegui ver o BES, porque não consegui ver o BANIF. Há artigos escritos anos antes de ter o BES, graças a Deus também os publiquei antes do BANIF, portanto aqueles bancos à deriva, ao acumularem prejuízo até ser resgatados e serem comprados por outros bancos, como o Santander, que automaticamente assumem centenas de milhões de lucros, porque compram por tudo e meio a um banco
por um valor ridículo e depois contabilizam por um valor muito mais elevado, obviamente dentro dos limites da legalidade, e portanto não estamos aqui a falar dos bandidos, mas dos mandados, e nesse sentido o que nós estamos aqui a falar é a transparência. Nós não podemos continuar a admitir que governadores do Banco de Portugal vão a comissões parlamentares dizer que o sistema é opaco, quando nós pagamos a milhares de pessoas que trabalham para o Banco de Portugal para tornar este sistema mais transparente. E da mesma maneira que não podemos admitir que os jornalistas vão, extraordinariamente admirados à televisão, falar de uma listagem de créditos que era conhecida há anos relativamente à Caixa de Depósitos, como se tivesse sido feito um trabalho arqueológico de escavar uma base de dados que é um print de um Excel, e de repente nós ficamos extraordinariamente admirados com todos os casos que toda a gente já falava à boca cheia há anos, mas que agora os jornalistas estão absolutamente admirados em secar até à última 3 colunas. O nome do cliente, o volume de crédito e o crédito incumprido, que já era sabido há anos. E, portanto, a transparência aqui é absolutamente fundamental. O terceiro ponto é o ponto da democracia. Falou-se aqui que o Parlamento Europeu toca em tudo, menos todo o sistema financeiro, todo o sistema próprio do Eurogrupo, etc. Ou seja, nós estamos entregues num dos elementos mais centrais da nossa vida, que não é só o sistema de financiamento, é todo o modelo de monetização, que hoje em dia, e não vou entrar em termos técnicos, através das reservas fracionárias, significa que cada banco cria dinheiro. E, portanto, quando os bancos centrais, como por exemplo o Banco Central Europeu, injeta na praça dinheiro, cada banco consegue desmultiplicar a quantidade de dinheiro na praça, não há qualquer democracia. E não há qualquer, e agora vou adiantar um ponto que vou falar mais à tarde. Quando nós, mais tarde da apresentação, quando nós injetamos quase 4,3 mil milhões de euros no Banco Espírito Santo, agora novo banco, ninguém fez qualquer exigência para qual era o fito desse dinheiro. Ou seja, ninguém diz ao novo banco, dizer, olha, a partir de agora vão diminuir o crédito à habitação, vão reduzir um bocadinho o crédito ao consumo e os cartões de crédito, porque a BEC já vem anunciar que novamente estamos em sobreendividamento, e o que os senhores têm que fazer é enfocar-se neste setor de atividade, e não há um nível de exigência, porque não há qualquer democracia ao nível do sistema financeiro. Portanto, é absolutamente fundamental também que a democracia consiga entrar ao nível desse sistema financeiro e ao nível do sistema de monetização. E, por outro lado, a questão também foi muitas vezes falada, o sistema financeiro é cada vez mais longínquo. E mais longínquo porque depois de uma crise que foi altamente divulgada com este perigo de ser-se demasiado grande para se poder falhar. Então, o que é que nós resolvemos fazer? Foi tornar instituições cada vez maiores. E o BCE, com o sentido paranoico e neurótico de controle, exigiu que cada país consolidasse de uma forma brutal a banca. E, por exemplo, vou dar um exemplo, quando o Santander comprou o Banif, e o Banif tinha aplicações, por exemplo, em Cabo Verde, como a partir de Madrid, Cabo Verde é África, e África é qualquer coisa muito distante para Madrid, vamos já fechar todas as operações que estamos a fazer, porque depois é demasiado grande para olhar para o pequeno. E o pequeno é onde nós estamos. Nós estamos aqui 40 pessoas dentro de uma sala e é o pequeno que nós gerimos toda a nossa vida. Portanto, esta questão de proximidade, quanto maior for o sistema financeiro, quanto maior forem as injeções do BCE, que fazia injeções mensais de 100 mil milhões de euros, estamos a falar de 1 trilhão anual só injetado em bancos europeus. E quando nós falamos de 100 mil milhões de euros, lembramos que é maior, muito maior que o resgate em Portugal. E, portanto, o Banco BCE injetava no sistema. E, obviamente, isto depois também dá origem à corrupção. Ou seja, quando nós estamos a falar de 100 mil milhões de euros, é muito dinheiro para, obviamente, tal como empedrogam, haver sempre um conjunto de eletrodomésticos que também dá jeito para a família. Portanto, 100 mil milhões de euros também há de dar jeito para algumas pessoas. E, portanto, esta questão da proximidade é completamente contrária à dimensão. Temos que voltar ao pequeno. E deixem-me dizer que, na questão da União Bancária, a Comissão Europeia, a certa altura, avançou para a necessidade de ter bancos grandes, bancos regionais e bancos pequenos, com requisitos diferentes. A certa altura, não, os requisitos são todos iguais. E a certa altura, um dos exemplos que existe na Europa de bancos que já funcionam desta maneira, que é a Federação Europeia de Banca e Ética Alternativa, estão pura e simplesmente a pensar que não têm futuro, porque toda a supervisão e todas as exigências do BCE e de relatórios é de tal maneira tão pesada que mesmo o banco maior da Federação Europeia de Banca e Ética Alternativa, que é o Crédito Cooperativo, que tem 15 mil milhões de ativos, não consegue responder em tempo útil a todos os requisitos. Portanto, vai haver o Santander, vai haver o BBVA, o Deutsche Bank e meia dúzia de outros, porque basicamente também através dos requisitos consegue-se paralisar todo o sistema que era mais próximo, que consegue estar ao pé das famílias, etc. E são estes exemplos que eu gostava de começar a dizer, que é, nós não estamos a falar, e houve uma senhora que perguntou acerca do que é que se pode fazer em termos práticos. A primeira coisa é criar, de facto, entidades que funcionam de forma diferente.
uma banca popular ética italiana, que hoje em dia também já existe em Espanha, funciona de uma forma diferente. O crédito cooperativo funciona de que maneira? Todos os créditos que estas entidades dão são publicados e são transparentes para todas as entidades do ecossistema saber onde é que está a ser aplicado o dinheiro, tal como a Caixa Geral de Depósitos. Portanto, por exemplo, que nós sabíamos tudo que estava-se a passar. Aliás, houve um relatório que foi sendo anunciado, ok, vamos divulgar para a semana, depois para a semana, depois para a semana. Passou-se quase 2 anos até se ter esta listagem, já se sabia. E, portanto, uma das questões destas entidades é, de facto, a transparência, é a proximidade. O Crédito Cooperativo ou o LNF em França, o Charity Bank em Inglaterra, o Credal na Bélgica, que é uma cooperativa que faz financiamentos regionais próximos, com sistemas de acompanhamento de negócio, ou um TISE na Polónia, que tem um modelo que nós falámos, a Entidade de Missão Portugal de Inovação Social, que montou na Polónia. Eu acho que isto é uma das questões também importantes de nós estarmos na Europa, é vermos as melhores práticas que estão a ser praticadas e dizer, olha, já está cá, a Polónia, através do TISE, criou centros regionais de dinamização de microfinança, que depois aloca, através do TISE, esses financiamentos, e depois tem sistemas de acompanhamento para microempreendedores, para cooperativas, para associações, para pequenos empresários, e está um modelo feito que é só replicar. Veja-se agora as regras da Entidade de Missão Portugal de Inovação Social, que restringe completamente a possibilidade de criar uma instituição como existe na Polónia, e pense-se que os destinatários finais agora de um fundo de investimento social que vai ser feito são os suspeitos de costume, Montepio, Crédito Agrícola, etc., porque basicamente conseguiram-se criar as regras para que de facto todos esses fundos voltassem exatamente para as mesmas entidades. Outras entidades que também existem na Europa, por exemplo, o European Microfinance Network, são centenas de entidades de microfinanciamento na Europa, portanto, próximas das populações, em que o último encontro que se deu em Bilbao, não havia uma única entidade portuguesa presente. Uma única entidade. Não existe nenhuma entidade portuguesa ao nível daquilo que se chama instituições de microfinanciamento. E o microfinanciamento é uma entidade que pode estar próxima de um empreendedor, pode estar próxima de uma cooperativa, de uma associação, de qualquer realidade que nos é próxima, que é diferente dos milhares de milhões de euros que nós ouvimos todos os dias. E estas são entidades que já existem, o Credit na Holanda, a DIN na França, o Patrick Credit na Roménia e muitas outras, que são exemplos que existem formas diferentes de operar ao nível deste financiamento mais social e mais virado para a economia. Mas não é só ao nível da criação destas entidades. Há legislação sobre financiamento ético, social e solidário em Itália. Foi-se criada uma lei em Itália para dizer, ok, este é um financiamento de acordo com regras da transparência, com regras do propósito e que efetivamente poderiam ser replicados em outros países. Para quê? Para depois, a certa altura, tal como está a ser discutido pela Banca Popular Ética na Comissão Europeia, para se pedirem garantias menores de capital para esses financiamentos face aos financiamentos convencionais. Portanto, porque o capital, isto agora sem entrar em termos muito técnicos, cada vez que eu faço um crédito tenho que pôr um pouco de capital de lado. Quanto mais capital eu puser de lado, mais caro é esse crédito. Portanto, o que se está a batalhar é, primeiro cria-se uma legislação para definir o que é que são financiamentos éticos e societários. Depois, a certa altura, é dizer, ok, estes financiamentos não precisam de tanto capital, porque têm um impacto muito positivo na economia, e, portanto, temos mais baratos fazer. Portanto, há vários passos que se podem fazer. Outra coisa são garantias e fundos, que têm vindo a ser dados a estas instituições de microfinanciamento, em Espanha, em Itália, em França, em Inglaterra, na Roménia, na Lituânia, e que não há um único, uma instituição de microfinanciamento em Portugal. São garantias que permitem conceder crédito a entidades de menor dimensão, com a possibilidade, efetivamente, de se ir buscar fundos, porque há sempre garantias de 50%, 60% a 70%, caso haja perdas desses créditos. Outra coisa fundamental tem a ver, pois, e falou-se aqui também de um dos problemas, e é uma das formas de arrestar e tomar cativos os Estados, tem a ver com as políticas de resgate sobre endividamento. E são Estados, são famílias e são empresas, e estamos a falar de regulação, de taxas de juros. Há coisas tão interessantes como Portugal, muitas vezes financiou-se a 5%, 6% e 7%, e vemos países como a Itália, como o Japão, que financia-se junto à sua população. Qual era o português que não queria emprestar dinheiro a Portugal com estas taxas de juros? E preferia ter o dinheiro no Montepio a render zero. E ninguém se questionou porque é que nós nos estávamos a financiar a 7%, quando sempre que havia uma emissão de obrigação, esgotava em 2 horas ou em 2 minutos. Outra coisa tem a ver com a legislação de insolvência e duração de passivo. Qualquer pessoa que tenha acompanhado alguém que passou por este calvário, são 5 anos. Nos Estados Unidos é 1 minuto. Não quer dizer que depois, nos próximos 10 anos, consiga ter acesso a crédito, mas há um novo começo. Não temos uma penalização inquisitorial que uma pessoa passa de 5 anos.
Práticas de recuperação de clientes, basicamente não existem em Portugal. Programas de literacia financeira são ridículos, os programas que ainda existem. Fundos ou plataforma de resgates de famílias e de empresas sobreendividadas. Criou-se uma plataforma perfeitamente inoperacional para empresas, não se criou nenhuma para famílias. E o problema de sobreendividamento, ao contrário daquilo que se poderá pensar, não ressurgiu agora, continuou sempre latente durante todos estes anos. É claro que se injetou ainda muito mais dinheiro em crédito ao consumo e crédito à habitação, portanto deu a noção de como estava a entrar novo crédito, que não havia tanta restrição. Depois, outras coisas fundamentais é políticas de canalização de fundos para a economia e para a sociedade. Em Inglaterra, a certa altura, e para canalizar dinheiro para as charities, o Estado criou uma regulamentação em que cada pessoa que punha um depósito no Charity Bank tinha um benefício fiscal que compensava o dinheiro dos depósitos, a taxa de juros dos depósitos. Portanto, é possível fazer qualquer coisa prática. E, portanto, se nós queremos ter uma economia ao serviço, ou uma banca ao serviço de uma economia e uma sociedade mais saudáveis, criamos incentivos fiscais para isso. Outra coisa, por exemplo, é a obrigatoriedade para determinados fundos, e em França existe de 1 a 3%, que determinados fundos, por mais selvagens que sejam, de 1 a 3%, têm que ter vocacionados esses dinheiros para a economia do terceiro setor, para cooperativas, para associações, para impacto social. Mais uma vez, podem ser valores diminutos, mas são de facto coisas que se podem fazer. E por fim, até para importar um minuto, não é? Eu iria fazer aqui só umas provocações, que é, nós temos, como nós vimos, entidades de governo e entidades de regulação profundamente comprometidas com este próprio sistema financeiro, porque é possível, de facto, alterar as coisas quando eu não estiver à espera de ter um emprego num banco, a seguir a ter trabalhado num regulador, ou a seguir a ter sido governador do Banco de Portugal, criar um fundo de resgate de capitais de bancos, que é um maná, como é a ECS. E, portanto, obviamente, nós temos que olhar para os interesses. E também aqui, e obviamente que o movimento de transparência tem muito mais conhecimento, nós podemos criar períodos de nojo mais compridos e enfocados em determinados setores. Se eu estiver no Ministério de Obras Públicas, eu não ia trabalhar logo assim para a Mota-Engil. Se eu estiver no Governo do Banco de Portugal, não ia logo para a Caixa Geral de Depósitos ou para outro banco. O regulador também maniatado pelos principais agentes do sistema financeiro. É preciso ver o histórico das pessoas que nós estamos a eleger para o regulador, para perceber até que ponto é que estas pessoas são livres ou não de tomar as decisões ou de poder bater à porta com mais veemência para obter essa informação. Modelos de auditoria que são dependentes dos ditames das comissões executivas e dos conselhos de administração. Portanto, eu contrato uma empresa de auditoria para me dizer que está tudo bem e depois, passado um ano, eu contrato a mesma empresa de auditoria para me encontrar todos os erros que se fizeram no passado. E essa empresa de auditoria nunca é chamada a nenhum tipo de responsabilidade em relação àquilo que foi feito. E, portanto, isto também fala de um sistema todo ele corrompido, mas também ao nível do BCE. O BCE fez uma análise de 130 bancos europeus e disse que se houvesse uma crise profunda económica ou financeira, seriam necessários 15 mil milhões de euros para recapitalizar todo o sistema financeiro europeu. Só o Banif, o BES e a Caixa quase que foram esses 15 mil milhões de euros. E ninguém põe em causa milhões de variáveis que o BCE chamou uma dark room, que tiveram a analisar milhões de variáveis, e o resultado é esta miséria. Questões finais. O governo português anunciou que tinha uma margem para pagar à função pública 50 milhões. Também foi anunciado na mesma semana que há 1.000 milhões de capitalização para o BES, agora chamado Novo Banco. O dito Banco Social Português, o Montepio, quando depois tentar todas as formas de capitalização para pagar todos os buracos que tem no passado, foi bater à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, à procura do único resíduo, já podia ter ido aos cofres milhares das crianças, mas não, foi bater à Santa Casa da Misericórdia para fazer a capitalização. Os últimos anos de atuação, depois da crise sobre endividamento de 2008-2011, é novamente a DEC ir à televisão, que tem mais de 30 mil pedidos, e estamos a falar de mais de 2 milhões de sobreendividados em Portugal. E, portanto, novamente, o boom imobiliário, e depois, obviamente, como se cria dinheiro, já ninguém consegue viver em Lisboa, porque se eu crio dinheiro do nada, eu consigo dar para uma casa de 100 metros quadrados 1 milhão de euros em Lisboa, porque o dinheiro não custa nada a criar, como também não custa nada a criar para corromper a pessoa que eu tenho ao meu lado. E pronto, eu deixava com isto, com esta mensagem, porque de facto há exemplos daquilo que se pode fazer ao nível da legislação, ao nível da regulação, ao nível mesmo de limitar as passagens e aquilo que falava o orador anterior entre o público e o privado e o público, e depois podem ainda passar por comentadores, porque depois já conhecem os dois lados e é mais fácil comentar a realidade. E outra coisa, também, eu lembro-me disso há uns anos, havia, por exemplo, um deputado, Miguel Frasquilha, etc., que era o ótimo, eu dou esta sugestão, que era fundamental que quando as pessoas falassem, dizer aquela frase inglesa sponsored by, portanto, patrocinado por. E isto basicamente daria-nos a noção de que quando nós ouvimos algum tipo de comentário, quem é que está de facto a patrocinar cada uma dessas frases.
Era isto que eu ia deixar. Obrigado.